Com o fim da greve dos Correios, que aconteceu no final do mês de agosto, dois assuntos muito importantes foram trazidos para os debates. O primeiro é a questão da privatização, a qual a gente fez um vídeo falando sobre isso. E o segundo é a questão da estabilidade dos servidores públicos, que por um lado garante o servidor público o direito de permanecer no trabalho independente do governo, mas por outro também ajuda aos chamados servidores não produtivos a se manter no trabalho nas custas da população brasileira. Mas antes que a gente prossiga com esse assunto, quero deixar aqui aberto aqui o nosso convite. Todo dia eu tenho gravado um vídeo diferente de assuntos polêmicos, assuntos relevantes da nossa imprensa. E o fato que a gente está trazendo aqui esses vídeos, esses conteúdos, não é para vocês concordar comigo ou discordar, mas é para a gente trazer um diálogo, uma discussão. Então, se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo, ou está assistindo com uma certa frequência, independente se você concordar com aquilo que eu estou trazendo para vocês ou não, se inscreva no canal, toque essa notificação. Eu não sou o dono da verdade, e por isso que o diálogo e as discussões que vocês trazerem aqui no canal ajuda até a melhorar os nossos vídeos e os nossos argumentos. E também não esquece de deixar o joinha se você gostou do vídeo e compartilhar esse vídeo. No Twitter de hoje, eu dei uma vasculhada e o hashtag Suspende Maia estava entre os top trending, por causa da questão que o Maia pode ainda ou decidir se vai suspender a reforma administrativa, ainda mais no quesito da reforma sobre a estabilidade do servidor público. Um dos tweets que eu encontrei aqui, que eu achei interessante, foi dessa moça, que a estabilidade não é privilégio, que ela compartilhou o Twitter de um cursinho para concurso público. Estabilidade garante a autonomia do agente para fazer o que a lei manda, e não apenas o que o chefe deseja. Eu tenho parcialmente concordância com isso. O problema da estabilidade é que você dá muito direitos para que servidores não produtivos, servidores incompetentes, se propaga nos currais do servidorismo público. Lembrando, gente, que os maiores salários hoje recebidos no Brasil são de servidores de nível da esfera federal. E aí, muitas vezes, depois que eles adquirem a estabilidade, eles conseguem trabalhar eternamente recebendo o seu salário, sem se preocupar de onde é que está vindo a fonte do seu salário. Muitos não produzem nada, porque a única coisa que eles queriam é ser servidor público para poder ficar tomando um cafezinho na lanchonete. Mas isso são experiências de pessoas que eu conversei no passado, pessoas que foram terceirizados e pessoas que prestaram estágio em ambiente público, que eles viram que, na verdade, quem está sustentando o serviço público no Brasil, em grande maioria, são os terceirizados e não o servidor público. Entenda, existem bons servidores públicos e péssimos servidores públicos. Mas vamos aqui na primeira matéria aqui. O Gran Curso Online é no meu ver, um dos maiores cursinhos para concurso público do Brasil. Aí, vamos ver o que eles falam. Reforma administrativa, Maia deve decidir sobre a suspensão, entenda. O Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão no mandato de segurança tal, impetrando para que requer a imediata suspensão da tramitação da proposta da emenda constitucional.
que se trata da reforma administrativa. De acordo com o ministro Marco Aurélio, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, quem deve suspender a tramitação. O mandado de segurança foi impetrado por membros da Frente Parlamentar Mistas em defesa do serviço público. Eu não tenho nada contra bom servidor público. Não tenho nada contra. Conheço muitos bons servidores públicos. Mas eu defendo, sim, o fim da estabilidade. Defendo, na verdade, não é nem questão do fim da estabilidade, defendo a questão de que um servidor público que não é produtivo tem que ser demitido. Eu sou contra o chamado salário de Marajá, que nem muitas pessoas falam, de serviço público. Porque tem muito servidor público que ganha um salário acima da média nacional. E aí muitos deles não produzem o trabalho que tem que ser feito, passa para um terceirizado, para um estagiário, e aí vive lá, nas custas. Tanto que você veia nessa pandemia, quem foi que mais adorou a pandemia? Foi o servidor público, que poderia ficar em casa, dormir, fazer um churrasquinho, ia lá, faz um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, online. Vamos aqui, ó, o que o sindicato dos jornalistas falam. Dia do servidor público será de luta contra a reforma administrativa. Isso é uma matéria um pouco antiga, tá, gente? O Dia do Servidor Público, nessa quarta, dia 28 de outubro, será marcado por uma jornada de mobilização contra a reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer aprovar. O Sintrajude, né, que é o sindicato... Tem a mínima ideia que sindicato que é esse aqui, enfim. O Fórum dos Servidores Públicos no estado de São Paulo estão convocando os funcionários tal. Os protestos vão questionar ainda a retomada da tramitação das PECs chamado Mais Brasil, apresentadas ao Congresso Nacional pelo governo em novembro do ano passado. As propostas de emenda representam um pacote de ataques aos servidores que inclui a legalização, a redução salarial de até 25%, entre outros. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Você acha justo um técnico analista judiciário, nível médio, receber 10 mil reais por mês? E o mesmo técnico analista na judiciário, se for no privado, tira 2 mil reais, paga 2 mil reais por mês? Você acha justo isso? Ou você acha justo um cara que trabalha na área de tributação judiciária, tira 30 mil reais por mês, e um cara que vai fazer a tributação numa empresa privada tira 6, 7 mil? Você acha justo isso? Eu não acho. Eu acho que, entendeu, as pessoas têm que entender que o servidor público ele é pago pela população brasileira. E eles deveriam ter um salário equivalente à população brasileira, e não mais. E fora outros servidores públicos que ganham salários acima da média nacional, o equivalente dos trabalhadores na área privada. Eu não estou falando de reduzir salário de policiais, de professores de educação, de os hospitais, os profissionais da área da saúde pública. Não, para mim eles têm que receber bem. Professor de nível base, não de nível superior, porque nível superior os caras ganham horror de dinheiro. Tem professor de universidade federal que tira quase um salário que o ministro do STF ganha, o presidente do ministro do STF ganha. Não, aí eu acho um absurdo. Eu acho que tem que inverter essa pirâmide. Tem que pagar muito bem professor de nível base e pagar um salário ok para o nível superior. Mas o meu questionamento não é a questão dessas áreas, que são áreas de extremamente importância. Diplomata, Forças Armadas, que tem um salário totalmente diferente do que muita gente acha. Tem muita gente que acha que general ganha 40 mil reais e não. General de 4 estrelas, no máximo que ele vai ganhar
é em torno de R$ 20.000 depois de quantos anos de carreira. Então, assim, essas áreas que são áreas essenciais, de segurança, saúde, e, enfim, né? Eu acho que tem que manter um bom salário. Mas eu acho que mas assim, eu sou contra esse excesso de privilégio que tem servidor público. Eu já cansei de ser atacado por falar que eu sou contra desses salários de marajá de servidor público por um servidor público. Eu falo assim, é engraçado, né? Você é servidor público, eu te sustento, e aí, assim, beleza, você pode até ser um excelente servidor público, mas de cada 10 excelentes servidor público que existe, tem 8 que vive das coisas da população brasileira. Tem a pessoa que fala assim, você só reclama porque você é muito burro que você não consegue passar no concurso público. Não, não é que eu sou muito burro que eu não quero passar no concurso público, não. É porque eu não tenho interesse em passar no concurso público. Eu acho um absurdo a entidade privada ter os impostos altíssimos para sustentar os marajás. No meu ver. Vamos aqui para a próxima matéria aqui, gente. Isso aqui é da Câmara dos Deputados. A reforma administrativa. Frente rebate e critica de que servidor é marajá ou parasitas. A reforma administrativa pode levar à precarização dos serviços públicos para a população que ainda não tem demandas devidamente atendidas, diz o especialista. Sério que vocês falam isso, ô Câmara dos Deputados? Vocês já foram para o INSS pedir algum serviço para eles? Entendeu? Eu acho engraçado é que eles falam assim, que vai ter precariedade do serviço público, né? Mas pergunta para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo aí. Quando vocês precisam do serviço público, vocês são atendidos imediatamente? Ou é uma burocracia tão grande que você perde a paciência e não tem mais nem vontade mais de procurar o serviço público? Ou quando você for se aposentar pelo INSS? Não, Oswaldo, eu não vou me aposentar pelo INSS. Tá. Então você está pagando uma empresa privada para poder você se aposentar, né? Por que aqui no Brasil a gente tem que pagar 2 vezes o mesmo serviço? A gente paga imposto altíssimo para ter escolas de péssima qualidade. Para depois pagar de novo para ter colégio privado. A gente paga imposto altíssimo, um dos maiores impostos do mundo, para ter hospitais sucateados. Para quê? Para depois a gente pagar um plano de saúde privado para poder a gente ter um atendimento melhor. E quem tem dinheiro paga, né, um valor altíssimo por segurança privada. Por quê? Porque a segurança pública é ineficiente. Fora outros serviços. INSS, Correio, tudo aqui no Brasil a gente tem que pagar 2 vezes. Por quê? Porque o serviço público já é precário. Geralmente quando se fala da ideia de marajá ou de parasita, sempre pegam juiz ou desembargador como exemplo. Mas nem os juízes, nem os desembargadores são a maioria do judiciário. Na verdade, quando eu falo de marajá, eu falo de um cara que entendeu que ele passou num concurso público de nível superior, tirando seus 30, 40 mil reais por mês, para fazer um serviço que, se for feito no privado, ele não tira nem 10% do valor. Na verdade, dentro do judiciário, moradia, nem auxílio paletó, nem aqueles salários do topo funcionalismo de carreira, dentro do próprio poder, há diferenças importantes a serem consideradas. O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, afirmou que o número de 11,5 milhões de servidores públicos brasileiros é modesto em comparação com outros países em desenvolvimento. De cada 10 servidores públicos, 6 são municipais, 3 são estaduais e apenas 1 é federal. É sério que você vai comparar com um país em desenvolvimento? Porque é engraçado que o servidorismo público, e eu estou falando na esfera federal, não estou falando na esfera municipal ou estadual.
ele é na faixa de 1% do Brasil, de todo o serviço público, e o que mais ganha no Brasil. Tem que ganhar bem? Tem. Mas acho absurdo que o salário deles são tipo 10 vezes a mais do que na área privada. Eu lembro antigamente, na época do FHC, tinha um tio meu que era dono de uma empresa e os seus funcionários naquela época tiravam uma média de 500 por semana. Na época que o dólar valia R$ 1. Ou seja, o cara tirava $500 por semana. Ganhava bem. Antigamente, para trabalhar, ninguém queria ser servidor público, porque ganhava pouco. Todo mundo queria trabalhar na entidade privada, porque se ganhava bem, tinha carreira, tinha plano de carreira, tinha futuro. A questão da estabilidade nunca era um assunto discutido. E mesmo assim, naquela época, serviço público era um lixo, como hoje. Aí eles falam assim, não, mas tem que aumentar o salário, os privilégios do servidor público para poder... Pois é, aumentaram. E qual foi o resultado? Vamos aqui para a próxima matéria. Entidades se unem em movimentos contra a reforma administrativa. Entidades. O Brasil, de fato, é um jornal de direita, de esquerda. Tá? Você vê que eles falam entidades. Aí, se você não entender o que eles estão querendo dizer, você vai achar, nossa, tá todo mundo contra. Não, não é todo mundo contra, não. Tanto que mais fala assim, Movimentos de Serviço Brasil tem participação de 25 entidades, ou seja, sindicatos. Porque eles não podem falar, se eles falam sindicatos, eles perdem todo o apoio da matéria deles, que representa 400 mil servidores públicos. A redução da capacidade de atendimento, isso é um dos pontos que eles estão querendo falar. Sério, porque, engraçado, a redução de capacidade de atendimento já estava acontecendo bem antes dessa reforma. Um dos pontos fortes do debate foi a conexão entre o serviço público e as demandas da população por direito. Né? O Sindicato de Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais abordou a questão do combate à violência contra as mulheres, um dos destaques no Brasil neste momento. É sério que vocês vão pegar esse ponto de justiça? O Brasil tem mais juiz per capita, se for comparado com os Estados Unidos, e tem um dos tribunais mais lerdo em comparado com os Estados Unidos. Em média, só em torno de 5% dos crimes são resolvidos. Ah, mas é porque a polícia... Não, não é porque a polícia não. Porque chega no judiciário e morre. Ou solta bandido, ou enfim. E aí você está pagando 6, 7, 8, 10, 20, 30 mil reais por um técnico judiciário. E aí, por que não moderniza? Há quantos anos a gente tem computador? Há quantos anos não moderniza? Não, tem que ter burocracia, tem que ter papel, quilos e quilos de papel. Não, por quê? Porque é preguiça. O servidor público não quer, assim, tem alguns que fazem muito bem, tem outros que estão nem aí. Passa para um terceirizado aí, um estagiário aí para trabalhar, né? E assim, gente, eu estou aqui apressando aqui porque a gente tem mais outras duas matérias. Uma delas fala assim, que é do Infomoney, a reforma administrativa precisa ser pauta contínua no país. Mais do que um contribuinte para solucionar um problema fiscal do país, a reforma administrativa, pauta que modifica a regra do funcionalismo público, deve ser posta em prática para que estimule o desempenho dos servidores. A entrega de melhores serviços públicos à população e a redução da desigualdade dentro da própria máquina pública, de qualquer modo, para que esses objetos possam ser atingidos, é necessária a reestruturação do funcionalismo, seja uma discussão contínua no país, e não apenas pontual como agora. Temos discutido muito a reforma administrativa sobre o olhar fiscal, e ele é essencial, ou seja, quanto custa esta máquina? Os pesos da máquina têm de ter um limite que não prejudique a prestação de serviço público e que é legítima
a máquina a justificativa da existência do próprio Estado. Peguei essa matéria aqui do Infomoney, que é uma matéria interessante. Assim, gente, eu pego alguns trechos dessas matérias porque são muitos assuntos que a gente poderia aprofundar. Eu poderia aprofundar nessa matéria aqui desse blog, desse jornalismo de esquerda. Ou, pelo que dá para entender, a pessoa que escreveu aqui na Câmara dos Deputados é uma pessoa que é totalmente contra o servidor público, porque ele é um servidor público. É um jornalista servidor público. Mas quando você pega num ponto de vista privado, o empresário está de saco cheio de pagar impostos altíssimos e ter péssima qualidade no servidor público, do serviço público do Brasil. O trabalhador está de saco cheio de pagar impostos altíssimos no Brasil e aí quando precisa do Estado, o Estado não está atendendo. O presidente estava querendo chamar as Forças Armadas inativas para prestar suporte ao INSS, que está travado. Há quantos anos o INSS está travado? E aí a gente paga os impostos para isso. E aí, para pegar a visão da direita, o impacto da reforma administrativa é silenciosa no governo federal. Não. Então, eu deixo aqui meu questionamento para vocês. Vocês podem falar, ah, não, mas Oswaldo, o serviço público é importantíssimo. Sim, eu não estou negando isso. O que eu acho que tem que ser, que nem essa menina falou assim, estabilidade não é um privilégio, não tem que ser privilégio. Estabilidade tem que ser conquistada diariamente. Quando você, que é trabalhador na entidade privada, não produzir, o teu chefe manda você embora, acabou. Quando eu trabalhei no navio cruzeiro, eu tinha uma colega minha que ela era preguiçosa. Meu chefe chegou e falou para ela, você tem duas escolhas, ou termina o seu contrato agora, ou eu vou te mandar embora, mas aqui você não fica mais com a gente. Então você tem que entender, essa é a questão. Não tem que falar, ah, não, porque é privilégio, é privilégio. Não, não é privilégio. Servidor público tem que entender que ele é um servidor público, ele é um funcionário meu, teu. E quando a gente vê que nosso sistema judiciário é um sistema arcaico, e é um sistema que entendeu, que demora a julgar os casos. Por quê? Porque chega no sistema lá dentro, aí enrola, demora, aí passa para um, passa para outro, passa não sei o quê, até chegar na mão do juiz, já prescreveu o crime. Isso é a coisa mais comum que acontece no Brasil. Por quê? Porque o sistema burocrático dentro do judiciário é que deixa muitos bandidos soltos. Também a gente pode falar sobre a questão por que tem que ter tanto servidor público no Congresso, Câmara dos Vereadores estaduais. Ah, mas Oswaldo, eles que mantêm a continuidade do trabalho. Sim, beleza. Eu concordo que, entendeu, municípios como chama? E prefeituras e tal, tem que ter o trabalho contínuo. Mas e aí? Será que eles estão prestando um serviço adequado? Ou será que só vira um gabinete de vaga para político e os seus aliados? Deixa aí as suas opiniões. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e toca o sininho de notificação para que você seja notificado diariamente nos nossos vídeos. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.